Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Eleitoral. Na última aula, anunciamos que falaremos da Lei Ficha Limpa e essa é a aula da Lei Ficha Limpa. Falamos das hipóteses de constitucionais de suspensão dos direitos políticos e agora falaremos das inelegibilidades específicas da Lei Ficha Limpa. Então, quando a pessoa se torna inelegível por conta da Lei Complementar número 64 de 90, alterada pela Lei Complementar 35. Aqui começando a projeção dos nossos slides, tá? Hoje a aula, então, específica sobre Lei Ficha Limpa. A previsão da Lei Ficha Limpa ela é constitucional. Então, essas hipóteses, e nem poderia ser diferente, né? Não poderia a lei estabelecer limitações ao direito das pessoas serem candidatas se não tivesse uma previsão ainda que genérica, na Constituição Federal. O artigo previsto aqui é o 14, parágrafo 9º, com redação de uma emenda constitucional de revisão, a número 4 de 94. Emenda constitucional de revisão é aquela feita durante aquele processo específico previsto na Constituição, que ocorreu somente nessas datas, né? Todas elas ocorreram no mesmo período, em que a Constituição poderia ser alterada de maneira mais facilitada, com um processo menos rigoroso. Ela, então, traz casos de inelegibilidade. Então, por exigência constitucional, uma lei deve prever casos de inelegibilidade. Ela deve definir também, além das hipóteses, os prazos de cessação da inelegibilidade. Então, quantos anos, por exemplo, vai durar cada uma das hipóteses em que a pessoa se torna inelegível. A finalidade, então, é a proteção da probidade administrativa, da moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa ali do interessado em se candidatar. Eu não digo nem candidato, porque se ele não tiver esses requisitos, ele nem poderá registrar a sua candidatura, certo? Então, no momento do registro da candidatura que nós aferimos as condições para a candidatura e que podemos constatar uma inelegibilidade. Moralidade, legitimidade, então, das eleições. Se alguém interferiu no passado na legitimidade das eleições, também pode ser uma hipótese de inelegibilidade prevista pela Constituição e determinada a descrição dessa hipótese pela lei complementar. Contra a influência do poder econômico, contra o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração pública, seja ela direta ou indireta. A lei Ficha Limpa, na verdade, que ficou famosa como Lei Ficha Limpa, foi uma alteração legislativa. A Lei Complementar 135 de 2010, ela veio estabelecer novas hipóteses de inelegibilidade e alterar as condições que essas hipóteses estariam vigentes. A principal polêmica da Lei Complementar 135 foi estabelecer hipóteses de inelegibilidade antes, por exemplo, do trânsito julgado de uma ação judicial. Então, aquelas inelegibilidades trazidas por uma condenação na justiça, elas podem ser a partir, por exemplo, de segunda instância. E isso foi uma das polêmicas e isso foi um dos temas de julgamento do Supremo Tribunal Federal. A Lei Complementar 64, então 18 de maio de 90, foi aquela que estabeleceu originalmente, em cumprimento ao artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, as hipóteses de inelegibilidade de acordo com o nosso sistema constitucional vigente. A Lei Ficha Limpa, a Lei 135, de 4 de junho de 2010, ela veio estabelecer novas hipóteses e revolucionar o sistema de inelegibilidade. Essa lei é uma lei curiosa porque ela é uma lei de iniciativa popular. Poucas são as leis de iniciativa popular por conta da dificuldade em aprovar uma lei desse tipo. Ela teve 1,3 milhões de assinaturas coletadas só pela CNBB, Federação Nacional dos Bispos. Ela também teve a participação do Movimento de Combate à Corrupção, Associação Brasileira de Magistrados, Procuradores e Procuradores Eleitorais, ABRAM-P, e 43 entidades no total participaram dessa mobilização da população em busca de assinaturas para iniciar o processo legislativo. Por que eu digo iniciar o processo legislativo? Porque a lei de iniciativa popular, ela traz ao Congresso Nacional um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele tem lá o seu texto inicial, mas durante o processo legislativo vai ser alterado normalmente. Então, ele pode ser alterado e geralmente o é.
e, no caso, houve alteração do Congresso. Então, não há garantia de que numa lei de iniciativa popular o texto permaneça como enviado à Câmara. A lei de iniciativa popular ela é prevista pelo artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Federal. Ela tem início sempre na Câmara dos Deputados. Depois, sim, a Casa Revisora, então, nesse caso, será o Senado Federal. É um projeto assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, só para virar projeto, distribuído em, no mínimo, 5 estados, federação, e 0,3% do eleitorado em cada um deles, no mínimo. Então, uma lei muito difícil, né? São muitas assinaturas espalhadas pelo país, de acordo com os critérios da Constituição. Então, são poucas as leis de iniciativa popular. Outra lei que eu destaco, que ficou famosa, teve iniciativa popular, foi a lei que previu inicialmente os crimes hediondos, depois de uma atriz da Globo ter sido brutalmente assassinada. Começou-se uma campanha também por aprovação de uma lei criminal mais rigorosa, a lei dos crimes hediondos. Também foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal com relação à progressão. Aqui nós tivemos, logo nos primeiros anos da vigência da Lei Ficha Limpa, o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que primeiro avaliou essa lei, né? Então, esse julgamento é o julgamento conjunto da ADI 4578, ADC 29 e ADC número 30, que foi finalizado ou concluído em 16 de fevereiro de 2012, ainda que esses são sucessivos julgamentos. Esse foi o último dos julgamentos. Várias reuniões, então, como é comum nesses casos, há votações parciais, depois voltam, então, as audiências, concluída a última, então, sessão do Supremo, que foi essa, em 16 do 12. A elegibilidade, então, segundo o Supremo, né, é a adequação do indivíduo ao regime jurídico constitucional e legal complementar. Por que legal complementar? Porque estabelecido por determinação da Constituição, que seja a lei complementar estabelecendo, então, as hipóteses de inelegibilidade. A aplicação da lei complementar 135, a lei Ficha Limpa, ela tem que considerar, então, fatos anteriores, sempre. Então, a inelegibilidade é sempre em relação a fatos anteriores. Por isso, não foi considerada retroativa. Agora, há um detalhe. A lei, qualquer lei que altere o processo eleitoral, de acordo com o artigo 16 da Constituição, ela só pode vir a ter vigência depois do período eleitoral. Ou seja, se ela é promulgada no ano eleitoral, ela não vai incidir naquelas eleições. Por uma razão muito simples, né? Você não pode alterar as regras do jogo eleitoral no meio do jogo. Então, se os participantes, e aí, processo eleitoral, eu digo que é o ano todo, praticamente, de eleição, é um processo eleitoral. Mesmo na pré-campanha, mesmo na questão ainda anterior ao registro das candidaturas, os partidos estão escolhendo seus candidatos, depois há as convenções partidárias para escolher os candidatos, então há uma movimentação e é um ano muito importante. Então, se for promulgada alguma lei durante o processo eleitoral, essa lei não vai ter incidência sobre aquelas eleições. Condenação, então, em segunda instância. Isso foi uma outra questão polêmica na Lei Ficha Limpa, uma das principais delas, né? Então, uma condenação em segunda instância, uma rejeição de contas, perda de cargo público, impedimento do exercício de profissão, que é uma das principais hipóteses, então, de inelegibilidade, perda de profissão por violação de dever ético profissional, caracterizam violação à moralidade. Por que o Supremo colocou aqui essa questão da moralidade? Porque é uma das hipóteses constitucionais que autorizam a colocação de uma inelegibilidade pela lei. Então, está dentro da hipótese constitucional de proteção à moralidade ou de defesa contra a violação à moralidade. Não há presunção de violação, presunção de inocência. Esse também foi um ponto polêmico. Anos depois, o Supremo vem decidir a violação da presunção de inocência para finalidades criminais. Aqui, o Supremo entendeu que não incide qualquer finalidade criminal, então a lógica, os preceitos que aqui incidem são diversos dos preceitos criminais. Na Lei Ficha Limpa, há uma intenção de defender a sociedade. Não é uma sanção como uma sanção criminal, em que o indivíduo pode até ter a sua liberdade restrita, né? Ele pode privar a sua liberdade por uma prisão.
Aqui, simplesmente, ele não pode se apresentar como candidato. Então, não tem essa carga sancionatória como a do direito criminal. Por isso é que foi lido de maneira diferente. Então, aqui, a mulher de César ela tem que parecer honesta. Então, tem que se apresentar candidato, cândido, puro. Ele tem que se apresentar acima, não de qualquer suspeita, mas acima das suspeitas legais. Então, a suspeita com uma hipótese legal dentro dos termos da Constituição, ela é aceita como uma causa para retirar aquele candidato da participação eleitoral. Não fere o núcleo essencial dos direitos políticos. Lembrando que na última aula vimos as situações em que os direitos políticos são suspensos. Há uma diferença aqui fundamental entre suspensão de direitos políticos e inelegibilidade. A inelegibilidade da Lei Ficha Limpa, ela simplesmente impede que a pessoa seja candidata. A suspensão de direitos políticos não, ela é mais ampla. Ela retira também a possibilidade de votar, a possibilidade de propor ações populares e outras participações na cidadania brasileira. Aqui não, aqui é uma restrição para ser candidato, apenas. Então não fere o núcleo essencial dos direitos políticos as restrições, porque as restrições são temporárias e não afeta as situações políticas ativas, o direito ao voto. O abuso de direito, a renúncia, então, quando a pessoa renuncia em certas situações para não ser caçada, por exemplo, num caso ativo, ela pode sim ser considerada inelegível e o Supremo decidiu que isso não é inconstitucional. Aqui nós temos um outro problema com o prazo. Isso também foi muito polêmico ali. Inclusive houve um voto do ministro Fux, relator aqui, nesse julgamento conjunto, contra esse prazo de 8 anos a partir da condenação, por exemplo. E, na posição dele, esse prazo devia ser descontado do que já foi considerado a pessoa inelegível, suspensão de direitos políticos, anterior a esse período. Então, se a pessoa fica inelegível a partir de uma condenação em segunda instância, veja que não tem limite, né, para esses 8 anos. Esses 8 anos eles, a partir dessa condenação, a pessoa passa a ser inelegível, se estiver nas hipóteses da lei. Então, ela está inelegível a partir da condenação em segunda instância. Depois, recorre, porque recorra ao STJ e ao STF. Depois de julgados os recursos, a pessoa é condenada, definitivo, faz coisa julgada, transita em julgado essa decisão. Ela já estava inelegível a partir da segunda instância. Ela cumpre a pena. Depois de cumprir a pena, ela vai ficar mais 8 anos inelegível. Então veja que não há limites para esses 8 anos. A contagem dele é muito rigorosa, muito dilatada no tempo. Então, na prática, representa muito mais do que 8 anos e ela não tem um limite, né? Recentemente, então, em 9/3/22, essa questão voltou ao Supremo. Ali, então, o ministro Fux não concordava com esse critério, né, esses 8 anos, só que ele foi voto vencido. Isso foi reafirmado aqui em 2022, na ADI número 6.630, que teve como relator o ministro Alexandre de Moraes. E aqui, 2 pontos que eu destaco aqui da decisão do Supremo. Primeiro, carece de fundamento legal a pretensão a subtrair do prazo de 8 anos, que era a ideia do Fux lá atrás, que acabou vencido, de 8 anos, aqui, segundo a maioria do Supremo, né? 8 anos de inelegibilidade posterior ao cumprimento da pena, o tempo em que a capacidade eleitoral passiva do agente foi obstaculizada pela inelegibilidade anterior ao trânsito julgado, pelos efeitos penais da condenação, conforme expressamente debatido e rejeitado pela Corte no julgamento das ADCs número 29 e 30, que é a que nós vamos agora, e a ADC número 4.578. Aquele julgamento conjunto, então, ele foi a hipótese foi debatida, inclusive com votos vencidos, mas a lei foi mantida. Não foi declarada inconstitucional a lei Ficha Limpa, e isso foi debatido se esses 8 anos seriam excessivos, essa forma de contagem desses 8 anos. A fluência integral do prazo de 8 anos de inelegibilidade após o fim do cumprimento da pena é medida proporcional, segundo o Supremo, isonômica e necessária para a prevenção de abusos no processo eleitoral e para a proteção da moralidade, probidade administrativa. Ação direta julgada improcedente. Então, essa ADI foi julgada improcedente, mantendo, então, esse prazo que pode ser extremamente dilatado, que não há um limite
para esse prazo colocado na lei. Porque, como expliquei, desde a condenação em segunda instância, a pessoa está inelegível e vai ficar até 8 anos depois que cumprir a pena, ou seja, 20, 30 anos, não há limite. As condutas criminais, aqui, quais as condutas criminais que a lei considera, então, passíveis de gerar a inelegibilidade? Não é qualquer crime, então, algum crime que tenha relevância eleitoral e que proteja aqueles preceitos que a Constituição elege ali como relevantes para critérios eleitorais, nos termos do artigo 14, parágrafo 9º. Então, crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e patrimônio público. Crimes contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Crimes contra o meio ambiente e saúde pública, eleitorais, realmente evidente, eleitorais. Aqui poderia-se até discutir o crime eleitoral, a saúde pública, se tem alguma relevância eleitoral. O Supremo entendeu que sim, que essas hipóteses podem gerar, por questão de moralidade e tudo mais, a inelegibilidade. Eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Então, nesses casos, a partir de quando, então, a pessoa se tornaria inelegível da decisão ou transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado? Lembrando que a decisão transitada em julgado pode até ser uma de primeira instância. Então, olha, uma decisão de primeira instância pode gerar a inelegibilidade? Pode, se ela transitar em julgado. Se não houver recurso e ela se tornar definitiva, a própria decisão de primeira instância vai acarretar a inelegibilidade. Ou então proferida por órgão colegiado. Então, as decisões, aqui estamos tratando de crimes, então há condutas criminais e há outras condutas também não criminais que tornam a pessoa inelegível nos termos da lei. Nas condutas criminais, então, temos esse marco a partir, então, da condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em segunda instância. Então, a pessoa recorre, chega, por exemplo, no Tribunal de Justiça, chega, por exemplo, no Tribunal Regional Federal, se trata de um crime federal, e ali, a partir dali, ela já está inelegível. O prazo também é idêntico para todas as hipóteses, que é desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena. E lembro que o cumprimento da pena não é sursi. Se a pessoa está com suspensão condicional da pena, ela ainda está, para efeitos legais, cumprindo pena. Então, até que essa pena seja integralmente cumprida, depois dela ter sido integralmente cumprida, mais 8 anos. Então, decisão de segunda instância, depois trânsito julgado, depois cumprimento de pena, início do cumprimento da pena, terminou o cumprimento da pena, mais 8 anos. Essa é a hipótese, e isso foi debatido pelo Supremo, e ele declarou que essa sistemática é constitucional. Crimes contra a economia popular. Alguns exemplos, então, de crimes que ali descritos na Lei Ficha Limpa podem levar à inelegibilidade, se houver condenação definitiva ou proferida por órgão colegiado. Promover ou participar de consórcio, convênio, ajuste, aliança, fusão, então estão previstos na lei número 1521 de 51, onde capitais com o intuito de dificultar, para efeito de aumento arbitrário de lucros, concorrência em matéria de produção, transportes ou comércio. Reter ou assambarcar matérias-primas, meios de produção, produtos necessários para o consumo do povo, com o fim de dominar o mercado em qualquer ponto do país e provocar alta de preços. Vender mercadorias abaixo do preço, o dumping, a fim de impedir a concorrência. Afinal, inclusive levar à quebra dos concorrentes. Provocar alta ou baixa de preço de mercadorias, títulos públicos, valores, salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício. Então, essa é a lógica de crimes contra a economia popular. Um dos tipos de crime, aqui estão alguns exemplos só desses crimes, aqui não estão todos, né? Um dos tipos de crime que leva à inelegibilidade. Crimes contra o sistema financeiro. Previsão, lei número 7.492, de 86. Alguns exemplos,
né, violar sigilo de operação de serviço prestado por instituição financeira ou integrante do sistema de distribuição de títulos mobiliários de que tenha conhecimento em razão de ofício, efetuar operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas do país, apropriar-se de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tenha posse ou desviá-lo em proveito alheio. Essa lei se aplica para aqueles que realmente administram a instituição financeira. Então, vale para o controlador e para os administradores de instituição financeira, que eles têm poder de decisão. Apresentar em liquidação extrajudicial ou em falência da instituição financeira declaração de crédito ou reclamação falsa, ou juntar a eles título falso ou simulado. Então, essa hipótese também mais um exemplo de crime contra o sistema financeiro que pode levar à inelegibilidade. Outras condutas criminais, abuso de autoridade, no caso em que houver condenação à perda de cargo, inabilitação para o exercício de função pública, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tráfico de entorpecentes, drogas, afins, racismo, tortura, terrorismo, crimes hediondos, redução à condição análoga à de escravo. Então, vejam, crimes de gravidade significativa, bem grave. E a decisão é sempre da decisão que está julgado e aquele prazo que nós já discutimos, que é 8 anos após o cumprimento da pena. Então, a lei se repete para todos esses crimes em questão de prazos. Exemplos de crime, por exemplo, de abuso de autoridade. Teve uma lei recente, né, uma proposta numa lei recente, a lei número 13.869 de 19, que veio trazer mais hipóteses, né, mais detalhes sobre crimes de abuso de autoridade. Então, aquele que detém um poder, uma autoridade, ela pode vir a abusar, e esse abuso, se enquadrado em hipóteses como as dos exemplos aqui trazidos, podem levar a uma condenação criminal e também à inelegibilidade. Então, decretar medida de privação de liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais, pode ser bastante polêmico na edição da lei, né, que tirava a possibilidade dos juízes de exercerem com liberdade a sua profissão, né, com autonomia e tudo mais. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de sua função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo, forçando alguém que não pode, psicólogo, a revelar segredos do paciente, o advogado a revelar segredos dos seus clientes, por exemplo. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar, pública ou privada, a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, outra com o fim de alterar o momento do crime prejudicando sua apuração. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento. Então, essa a hipótese aqui, se alteração embaixo está o novo texto, né? Em cima está o texto antigo, mas é a mesma hipótese, né? Nessas duas aqui que nós temos na tela. Ainda, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações formalizadas. Então, o delegado, juiz que dá declaração, condena a pessoa para a imprensa antes, isso, pela nova lei aqui de abuso de autoridade, pode ser considerado crime. Mais condutas criminais, condutas contra a vida e a dignidade sexual, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando, também as mesmas circunstâncias e prazos das hipóteses anteriores. Condutas não criminais. Não só condutas criminais levam à inelegibilidade pela lei ficha limpa, mas também as condutas não criminais. Então, aquele que, por decisão de tribunal militar, aquele que ingressa às Forças Armadas, for considerado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, for afastado das Forças Armadas, por exemplo, ele também fica inelegível pelo prazo de 8 anos. Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos, funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa. Então, não basta a mera rejeição de contas. Então, o presidente da Câmara dos Vereadores, prefeito, por exemplo, teve suas contas rejeitadas pelo órgão competente, ele só fica inelegível se tratar de uma irregularidade insanável e se configurar também um ato de improbidade administrativa. Ato doloso aqui de improbidade é uma redundância atual
lei de improbidade administrativa considera somente dolosas as condutas de improbidade, como nem poderia ser diferente. Foi expressa a lei aqui que alterou a lei de improbidade em 21. Uma decisão a partir da circunstância que torna a pessoa inelegível é uma decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, não gera inelegibilidade. Para as eleições, então, que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão que julgou as contas. Os detentores de cargo na administração pública, direta, indireta e fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político. Então, aqueles que abusarem do poder, nós traremos algumas hipóteses. Então, eles forem condenados desde decisão transitada em julgado, proferido por órgão judicial ou colegiado, e para a eleição a qual concorrerem ou tenham sido diplomados, bem como para aquelas que se realizarem nos 8 anos seguintes. Então, esses são os prazos dessa hipótese legal. Aqui, exemplos, então, de abuso de poder político, econômico. Nesse caso, o pré-candidato a deputado federal, quando era secretário de comunicação municipal, se beneficiou com a publicação de matérias a seu respeito em jornais, revistas, cujas empresas de comunicação foram contratadas. Um exemplo de abuso de poder político. Abuso de poder político também por meio de propaganda institucional, outra hipótese que pode, dependendo dos casos, levar à inelegibilidade. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição e a Lei 74 da Lei das Eleições, a 9.504 de 97. A publicidade oficial, ela deve ter, de acordo com a Constituição e a legislação, um caráter educativo, informativo ou de orientação. São vedados, então, você não pode, na propaganda institucional, como prefeito, vereador, como governador do estado, presidente, então nessa propaganda institucional, você não pode colocar nome, símbolo, imagens que caracterizem promoção pessoal. Não é para favorecer candidato. Propaganda institucional é para informar uma campanha sobre a dengue, por exemplo, informar sobre até as obras que a prefeitura está realizando, mas sempre com caráter impessoal, sem a função de promover a imagem daquele que está à frente do governo. Ela necessita, então, de uma ruptura da impessoalidade, com menção a nomes, símbolos, imagens, que caracterizam a promoção pessoal nessa propaganda institucional. Outras condutas não criminais, o exercício de cargo, função de direção, administração, representação e estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial nos 12 meses anteriores à respectiva decretação. O processo, então, de liquidação judicial ou extrajudicial é em curso, enquanto não for exonerado da responsabilidade. Então, aquele que é administrador dessas instituições, por exemplo, uma instituição financeira, que pode ser liquidada por um processo específico, né? Regulamentações, inclusive do Banco Central, e ela está sendo objeto, e essa instituição está passando por uma liquidação judicial, o administrador, né, aquele que está na função de direção de administração, ele só se tornará elegível depois que a decisão julgar essa liquidação, né, uma decisão judicial julgando essa liquidação, concluindo que não houve responsabilização desse diretor, desse agente. Corrupção eleitoral, então, por captação ilícita de sufrágio, que nem sempre configura crime, mas pode configurar, inclusive, uma necessidade, então, de afastar aquela candidatura, que cometeu corrupção eleitoral, e às vezes até anula a própria eleição, dependendo do caso. Então, corrupção eleitoral por captação ilícita de sufrágio, doação, captação de gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem a cassação ou registro de diploma. Então, a partir do momento que são condenados em decisão transitada de julgado ou proferida por órgão colegiado na Justiça Eleitoral, por exemplo, os tribunais regionais eleitorais, e pelo prazo de 8 anos a contar da respectiva eleição em que houve a corrupção eleitoral. Outras condutas, né? O presidente da República, governador,
de Estado, Distrito Federal, prefeito, membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das câmaras municipais que renunciarem a seu, desde o oferecimento de representação ou petição. Então, aqui é o abuso do direito de renúncia, que tratou o Supremo nos legislados anteriores, de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou lei orgânica do município, ou lei orgânica do Distrito Federal, aqueles que, por violação a essas normas fundamentais, estejam sendo processados, renunciem durante o processo. As circunstâncias estão uma renúncia após a representação ou petição que possa resultar em processo por violação à Constituição Federal e tudo mais. Então, se a pessoa poderia ser cassada, por exemplo, nesse processo e renuncia, esse é um abuso do direito de renúncia. Quando começa e termina esse prazo? Eu falei, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato, né? A pessoa renunciou, e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura, respectiva legislatura, quando aquela legislatura se encerrar. Condenados à suspensão de direitos políticos. Lembrem que a sanção de direitos políticos é diferente da inelegibilidade, mas a condenação à suspensão de direitos políticos leva também à inelegibilidade. E a inelegibilidade começa a vigir antes, inclusive, a possibilidade já começar a vigir antes, inclusive, da suspensão de direitos políticos. Alguém que é condenado em segunda instância e recorre, ainda não tem seus direitos políticos suspensos. Mas, por ter uma condenação que suspende os seus direitos políticos, ele pode incidir nesse artigo da ficha limpa, né? Nesse inciso da ficha limpa, que fala de decisão transitada em julgado ou proferida por ordem colegiada, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito. Então, hipótese que não há uma ofensa simplesmente a princípios da administração, ela não leva a essa hipótese de inelegibilidade. Desde a condenação, o prazo, então, desde a condenação ou trânsito de julgado, até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, aqui, caso de improbidade também, nós temos esse prazo que se prolonga por indefinidos anos. Aqueles que foram excluídos da profissão, no CRM, na OAB, por exemplo, eles são administrativa mesmo, por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ética profissional. Então, o órgão profissional sanciona essa pessoa e é excluída da profissão. O prazo para inelegibilidade, 8 anos, salvo se o ato tiver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. Aqueles, então, que desfazem ou simulam um vínculo conjugal de união estável para evitar inelegibilidade, esses acabam ficando inelegíveis também 8 anos após a fraude. Demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo, aqui presta atenção, administrativo também, ou judicial, para a decisão administrativa tem que ser definitiva, para causar a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, contada a decisão, salvo se o ato tiver sido também suspenso pelo judiciário. Pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegal. Decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. Então, nesse caso também de eleitoral, nós também temos a decisão a partir do órgão colegiado, tornando a pessoa inelegível, correto? Então, essas foram as hipóteses da Lei Ficha Limpa e a nossa aula se encerra por aqui. Lembrem sempre que a inelegibilidade não se confunde com a suspensão de direitos políticos, uma medida mais ampla. E lembrem-se também de que, logo de início, a Lei Ficha Limpa foi analisada longamente e considerada constitucional pelo Supremo, com algumas polêmicas, como, por exemplo, essa de tornar a pessoa inelegível antes do trânsito julgado. E os prazos que não estão limitados temporalmente, mas circunstancialmente podem ocorrer por indefinidos anos. Né? Então, a pessoa, desde a sua condenação em segunda instância, muitas hipóteses, por exemplo, de condenação criminal, até 8 anos depois do cumprimento da pena. Ou seja, não sei quantos anos são esses no caminho. Muito obrigado a todos pela atenção
e voltaremos na próxima aula com mais uma lição sobre direito eleitoral, com foco nas eleições municipais. Muito obrigado a todos.